O Bruno já pregou alguma vez aqui, pastor? Já? Na primeira vez que eu fui ler um versículo, em 2008, a Ingrid estava sentada nesse banco, o pastor Marcos, no culto de quarta-feira, tinha acho que umas 4 pessoas na igreja, ele falou, você vai ler o versículo. Eu falei, quantos? Ele falou, só um, escolhe um e lê. Quando eu subi, minha gravata, parecia que alguém tinha pego minha gravata, começou a apertar, eu falei, Senhor, eu vou cair aqui. E eu olhava para a Ingrid e eu falava assim, eu não estou bem. E ela ria. Aí eu vi o Bruno aqui, eu falei, o Bruno está bem demais. Se é só para falar em público e ter o aval, né, para casar, o Bruno já está em postura até de pastor, né? Meus irmãos, capítulo 5 de Gálatas, de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Todos comigo? Amém. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. E eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E versículo 4, separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade riquíssima de estar diante do Senhor, reunidos, ó Pai, com os meus irmãos, os teus servos, nesta igreja, Deus. Obrigado pela palavra que nós já ouvimos pela manhã, pelos hinos, Pai, que tocaram os nossos corações, pelos testemunhos, pelas orações, Pai amado, e demonstração de fé. Deus, que nesta hora o Senhor continue nos conduzindo e falando através da sua palavra, preparando os corações para recebê-la. Pai, não somente isso, rogamos a Ti que o Senhor possa transformar, Pai amado, o Teu povo, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu queria compartilhar com os irmãos essa mensagem que Deus colocou ao meu coração, cujo tema é os malefícios das obras para a salvação. E antes de iniciar, eu também gostaria de agradecer a Deus, porque nós temos aqui, né, os nossos amigos, né, a nossa irmã Magrid, o Petrus. Eu não conheci o Petrus pessoalmente, a não ser hoje, mas a Magrid, nós já ouvimos os seus testemunhos e fomos alvos da benevolência de Deus através da vida da Magrid há 10 anos, né? São 10 anos praticamente que nós conhecemos essa família, e quando eu olhei para trás, nos alegramos, né, em vê-los aqui. Que Deus abençoe a vida da Magrid e do pastor, né? Eu falei, foi o pastor Marcos? Ela falou, não, olha lá. Amém. Que Deus abençoe. Meus irmãos, vamos lá. Os malefícios das obras para a salvação. Eu creio que todos aqui sabem que as obras não podem nos salvar. E se você não sabe, fique sabendo. Meus irmãos, o desejo de Deus revelado nas palavras do apóstolo Paulo é que nós possamos viver de fato a vida que o Senhor nos dá. E que sem esse Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus, não é possível. Irmãos, Paulo está fazendo um contraste dos benefícios da graça com os malefícios das obras da lei. Hoje, os malefícios das obras, nós vemos aqui nesse texto, expressa através da prática da circuncisão. Paulo diz que quem se deixa circuncidar, em primeiro lugar, perdeu a liberdade dada por Cristo e está sob o jugo da servidão. Meus irmãos, o que tem a ver a circuncisão conosco hoje? Eu creio que nós não somos ensinados a nos circuncidar.
Mas o contexto, de uma forma bem breve e geral, tem a ver com o desejo do homem através do seu próprio esforço, reconhecendo que ele pode de alguma forma, por meio do seu mérito próprio, agradar a Deus de tal forma que Deus pudesse recompensá-lo pelo seu esforço. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ninguém aqui vai se circuncidar, mas Paulo está dizendo, olha, existem algumas coisas que muitos que já conheceram a Cristo, como é o povo a quem Paulo está dirigindo essa carta, os Gálatas, que outrora entregaram suas vidas nas mãos do Senhor Jesus, crendo que somente pela fé poderiam ser salvos, mas que agora, por causa de alguns que se infiltraram ali, passaram a crer que somente a fé e a graça de Jesus Cristo não é suficiente para a salvação. Então Paulo vai dizer isso, olha, a circuncisão é isso que quer dizer. Se você acha que você pode, de alguma forma, por meio dos seus méritos, alcançar a salvação, em primeiro lugar, perdeu a liberdade dada por Cristo e está sob o jugo da servidão. Olha o que diz o versículo 1: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Meus irmãos, Cristo morreu para nos libertar da morte. Cristo morreu para nos libertar do poder do pecado. Cristo morre para nos conectar novamente com Deus, que por meio do pecado fomos separados. Efésios capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Meus irmãos, o homem sem Cristo está no inferno. Ele está aprisionado no inferno. O homem sem Cristo está destinado a passar a eternidade longe de Deus. Não é o que diz em Romanos? Mas, meus irmãos, Cristo tem o poder para libertar o homem desta prisão. Você crê nisso ou não? Eu creio. Meus irmãos, muitos ainda nos nossos dias não compreenderam que a salvação é um favor. Muitas pessoas nos nossos dias estão achando que a salvação é uma recompensa, quando na verdade não é. Salvação não é uma paga. Salvação não é um salário. O que é o salário? O que chega para nós como salário? Como salário do pecado é a morte. A morte é uma recompensa. A salvação é um presente. E é isso que Paulo está tentando explicar ali. Está dizendo, olha, vocês, em um determinado momento da vida de vocês, quando eu iniciei esse trabalho aqui, quando eu comecei a pregar o Evangelho, quando vocês se converteram, era nisso que vocês criam. E por que vocês estão fazendo isso hoje? Tem gente nos nossos dias, tem gente que entende que o fato de ser um assíduo frequentador dos cultos, tem o seu lugar reservado na eternidade. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Não é o compromisso que você fez com o Senhor de muitas vezes aceitar as oportunidades que a igreja local te dá para servir a Deus, que vai garantir a sua entrada no céu. Mas porque você já tem a sua entrada garantida no céu, é que você então agora vai assumir os seus compromissos com o Senhor, por meio da sua igreja, por meio do ministério, exercendo os seus dons. É isso que Paulo está dizendo ali. O fato de entregar o seu dízimo, de devolver o seu dízimo, o fato de ser fiel nisso, não pode te salvar.
Paulo está dizendo isso. Olha, se você acha que o seu bom porte é o fator crucial para a salvação, Paulo vai dizer, e eu vou dizer para os irmãos, sinto lhes dizer, vocês estão debaixo de servidão. Pessoas que vivem assim, não têm paz, não têm alegria de servir o Senhor, porque por mais que façam, por mais que se esforcem, vão chegar no seu interior, no seu íntimo, a seguinte conclusão: eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais, eu creio na minha salvação. E eu, como salvo e reconhecendo toda essa verdade, eu percebo que eu preciso fazer mais. Mas sabe por que eu preciso fazer mais? Por amor, por gratidão. Porque a salvação já está garantida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, segundo lugar, Paulo vai dizer assim, olha, quem se deixa circuncidar, em primeiro, perdeu a liberdade. Ou seja, se você acha que por meio das suas obras você pode alcançar a salvação, você perdeu a liberdade. Você está servindo o Senhor com peso, com aquele fardo, e Paulo está dizendo, olha, não é necessário servir assim. Você pode servir o Senhor como o Senhor quer que você o sirva. Ele vai dizer em segundo lugar, que se você faz isso, o sacrifício de Cristo não tem efeito sobre a sua vida, e você a partir de então está obrigado a guardar toda a lei. Olha o que diz o versículo 2: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E o versículo 3, e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, você quer viver pelas obras? Você acha que você tem competência suficiente para alcançar a salvação por meio da sua vida ilibada? Provavelmente você pode achar isso. E tem muitas pessoas hoje que acham isso. Tem muitas seitas que pregam isso. E ontem eu estava falando para os jovens, eu conheço pessoas, adeptos de algumas seitas, que têm uma vida muito mais, como eu posso dizer, ilibada do que muitos cristãos. Tem pessoas que vivem para isso. Eu conheci um médico que ele me disse o seguinte: eu estava com meu pai naquela época e meu pai não era salvo. E ele é um ortopedista e ele estava examinando alguns exames meus, ele estava me examinando, dando uma olhada em alguns exames de um pós-cirúrgico que eu havia feito. E ele disse assim: você é cristão? Eu falei, sou batista. Aí deu risada. Aí ele falou, vocês batistas, né? Aí ele pegou um monte de material, ele falou, olha o que acabou de chegar da sinagoga para mim, um monte de estudos. Ele falou, mas não é só isso não, olha aqui esses outros estudos. Ele era apaixonado por estudos, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim, o seu Deus ensina muitas coisas. Eu falei, ensina. Aí ele quis dizer para mim, com muita sutileza e delicadeza, né, aquelas palavras, mas eu conheço muitos de vocês que vivem uma vida errada. Que vergonha, né? Que vergonha. E eu disse para ele, é justamente por isso que o meu Deus veio, por isso que Ele mandou Jesus Cristo. E eu disse para ele, em um determinado momento da minha vida, quando eu conheci o Senhor, eu não cria nessas coisas, eu não gostava de crente. Uma vez minha mãe foi numa igreja que eles chacoalharam 2 vezes a cabeça da minha mãe, e ela disse assim, eu vou cair. Ele falou, vai cair, ficaram felizes. Ela falou, mas é porque eu tenho labirintite. Aí eu falei, meu Deus do céu. Então a gente tinha essa repugnância. Meu pai sempre foi meio cético, ele nunca foi para um lado nem para o outro. Nós viemos de uma religião mais voltada, como eu disse para os jovens hoje, não pode mais falar, né? Nós viemos de uma religião voltada para o afrodescendência. Na verdade, meus irmãos, nós viemos do candomblé, da macumba, da umbanda. Meu tio era mesa branca, o meu avô é filho de bruxo,
conceituado em Minas Gerais. A irmã do meu avô lá em São Paulo era dona de um terreiro muito bem conceituado ali, iam muitas pessoas visitar aquele terreiro. Então, quando a gente ficava doente, a gente ia na benzedeira, ia na minha tia, que era mãe de santo, a gente ia para o médico, mas também ouvia o Manuel de Melo. Aí colocava o copo no rádio. Pensa naquele sincretismo, naquela vontade. E eu disse para esse médico o seguinte, eu falei: doutor, uma vez eu falei eu fiz uma oração, falei para ele, eu conversei com Deus, sem acreditar muito nesse Deus que eles pregam. Eu disse assim: se o Senhor existe, se revela-me, eu quero conhecer o Senhor. E eu disse isso para ele, eu falei assim: doutor, vamos fazer um negócio agora, e meu pai ouvindo, o senhor crê nesse grande arquiteto do Oriente, do universo? Eu creio no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou fazer uma oração aqui, o senhor faz depois de mim. Eu falei: Deus de Abraão, Isaque e Jacó, se o senhor é o Deus verdadeiro, se revele a esse médico, a esse doutor. E se o Senhor não é o Deus verdadeiro, permita que esse Deus que ele crê se manifeste com o seu poder neste momento. Aí eu disse para ele: ore assim, peça para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó se manifestar, ou o seu Deus se manifestar, e o Deus que se manifestar na sua vida é o Deus verdadeiro. Ele falou: jamais eu faria isso, eu não vou fazer isso. Meus irmãos, por quê? Porque ele ainda acreditava que a sua vida ilibada e tudo aquilo que ele estava fazendo era o que ele achava que poderia garantir ou promovê-lo ou proporcionar a ele um lugar na eternidade, porque ele também cria na eternidade, ele cria nisso, mas não quis. Muitas pessoas nos nossos dias precisam fazer essa oração: Deus, eu preciso do Senhor. Eu tenho achado até hoje que a forma como eu tenho vivido é a maneira pela qual o Senhor espera que eu viva, e dessa forma o Senhor vai preparar um lugar para mim na eternidade. Pessoas que outrora reconheceram o Senhor Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, que creram e disseram, até mesmo com as suas próprias bocas, com os seus lábios: eu sei que a salvação é pela graça e eu creio no Senhor Jesus, mas vive uma vida diferente, confiando no seu esforço, confiando nos seus méritos. Pessoas que têm vivido uma vida aos olhos da sociedade, de grande exemplo, mas só você sabe o fardo que você tem carregado, só você sabe o peso de viver dessa maneira. O legalismo, meus irmãos, requer que o homem guarde toda a lei. E se você entende que você só pode alcançar a salvação pelo seu bom comportamento ou pela guarda da lei, você vai precisar guardar toda a lei. É isso que a Bíblia está dizendo. Se você acha que você pode alcançar a salvação por seu esforço, se dedique ao estudo da palavra de Deus. E eu faço um desafio para você: pegue os 10 mandamentos, olhe para os 10 mandamentos, porque a lei vai muito além disso, nós sabemos. Mais de 600 mandamentos. Será que você consegue cumprir? Pega os 10 mandamentos e leia os 10 mandamentos e pense, no decorrer da sua vida inteira, você já quebrou um desses mandamentos? Se você já quebrou um desses mandamentos, Tiago vai dizer que você é réu de todos. Ninguém pode, não é possível. A salvação tem um preço que foi pago pelo nosso Senhor Jesus. E graças a Deus por isso, porque homem nenhum seria capaz de pagar. Paulo vai dizer em terceiro lugar, que quem se deixar circuncidar, ou seja,
que a pessoa que entende que pode alcançar a salvação pelos seus méritos, em primeiro lugar, ele já disse que perdeu a liberdade que Cristo deu. Em segundo lugar, que o sacrifício de Jesus não teve valor nenhum e que você então vai ter que guardar toda a lei. Em terceiro, que você está separado de Cristo e caiu da graça. E aqui eu preciso dar uma explicaçãozinha para os irmãos. A gente pensa, né, caiu da graça, ou seja, perdoa a salvação? Não perdemos a salvação, mas, meus irmãos, olhando para o contexto local e olhando para toda a palavra de Deus, você vai perceber que nada afeta o verdadeiro salvo. Amém? O que você fez para alcançar a salvação? Que obra sua? Nenhuma. E qual é a sua obra que vai poder te separar do amor de Deus? Nenhuma. Você crê nisso? Amém? Diga amém se você crê. Amém. Meus irmãos, essa passagem se refere aos salvos, que inclusive nesse contexto está sendo influenciado por falsas doutrinas, e nos nossos dias também. Se você acha que por meio da sua obra você pode alcançar a salvação, você perdeu a oportunidade de desfrutar dos benefícios da graça. Você perdeu a oportunidade de, apesar das circunstâncias ruins da vida, ainda poder viver a paz que excede todo entendimento. Se você acha que a salvação é por meio das obras, você perdeu esse privilégio maravilhoso de poder estar com Cristo no barco, em meio às tempestades. Você vai achar que você pode se salvar das tempestades sozinho. Você vai começar a entender que os problemas que têm afetado a sua alma, essa angústia no seu coração, pode ser resolvido através da sua forma de pensar ou de agir, até mesmo da intelectualidade de alguns. Quando, na verdade, você poderia descansar na certeza de que existe um Deus que pode cuidar de tudo isso para você. Amém. Irmãos, eu quero concluir aqui dizendo para os irmãos algumas coisas, rapidamente. A lei vai dizer para vocês o seguinte, conforme disse um estudioso de décadas atrás: a lei requer força de quem não a tem. E ela vai amaldiçoar essa pessoa se ela não puder produzir essa força. Agora o Evangelho, ele vai dar força para quem não tem. E vai abençoar na demonstração da lei. Sabe o que é isso? Meus irmãos, as minhas obras não podem me salvar, mas as minhas obras revelam que eu sou salvo. Amém. Eu não posso ser bom o suficiente para tocar o coração de Deus a ponto dele me entregar o maior prêmio de todos, a maior bênção de todos, que é a salvação eterna. Eu não posso, e Deus sabe disso. Por isso Ele enviou Jesus Cristo, para que por meio de Jesus nós pudéssemos ter a salvação, e quando então possuirmos essa bendita esperança, o ápice da vida de qualquer ser humano, e então viver como salvos. Se você trabalhar para ganhar a liberdade, então você vai ser livre, diz a lei. Mas a graça vai dizer para você outra coisa. Você foi liberto pelo imenso preço da morte de Cristo. Não é pela lei. E agora, por gratidão a tudo isso, por amor a esse Deus que primeiro te amou, a ponto de entregar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, por amor a isso. Então você vai fazer o que você precisa fazer, mas com liberdade no Senhor Jesus Cristo, sem aquele jugo, dizendo: Deus, muito obrigado por ter me salvado e poder proporcionar a mim a oportunidade de poder te servir
com tudo aquilo que eu sou, com tudo aquilo que eu tenho, mas sem aquele peso, sem aquele fardo de poder entender, ou melhor, o fardo que é colocado sobre mim quando eu, de uma maneira errada, assim como os Gálatas, que por influência daqueles que se introduziram ali naquele meio, passaram a atrapalhar essa convicção, então tornou esses homens, aquelas mulheres, aquela igreja, servos pesarosos. Você pode viver com alegria, servir o Senhor com uma paz. Amém. Você pode ser quem o Senhor quer que você seja, e então fazer aquilo que Ele quer que você faça. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Pastor Romo.